Bom dia, meu povo. Bom dia, mamães e papais. E também seguidores, que também eu tenho muitos seguidores que não são pais e nem mães, né? Mas já estão estudando para quando forem. Bom dia, gente. Tava com saudade aqui das nossas manhãs de conexões. Ontem eu não apareci por aqui porque o final de semana foi bem puxado e aproveitei para dar uma descansadinha de manhã. Mas também não foi muito longa a descansadinha. Eu levantei umas 8 horas. Mas aí não deu pra gente fazer. Mas hoje já estou aqui, novamente, ativa, né? Para as nossas manhãs de conexões e para cuidar das crianças também, né? Conectada a gente consegue cuidar muito melhor. Afinal, eles estão de férias e isso demanda muito mais tempo, paciência, dedicação, empenho de nós mães e pais, não é? Vamos esperar o pessoal chegar. Ah lá, a Rebeca entrou. Bom dia, Rebeca. Hoje eu vou falar de um assunto que é interessante para qualquer idade, na verdade, né? Que é sobre como integrar o lado direito com o lado esquerdo do nosso cérebro, certo? O nosso cérebro é dividido, tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Um lado é responsável basicamente, tá, gente? Basicamente, um lado é responsável pelas nossas emoções e o outro lado é responsável pelo nosso raciocínio, certo? Pela lógica. E é muito importante a gente conseguir entender esses dois lados do cérebro e fazer a conexão deles, né? Eles se integrarem, porque aí a gente vai ter um resultado muito mais positivo de aprendizado, de conexão entre pais e filhos, né? E como que a gente faz isso diante de uma criança que não quer dividir um brinquedo? Diante de uma criança que está brigando com um amiguinho? Como que a gente lida com isso, né? Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui do livro Cérebro da Criança, né? Que esse livro é muito bom também, se você tiver vontade de ler, ó, O Cérebro da Criança. Só tem esse, gente, com esse nome. E o autor é Daniel e Tina, tá? Então eu vou ler um trechinho desse livro para vocês entenderem como que o nosso cérebro funciona e mais aqui específico da criança, porque eles estão em desenvolvimento, né, nessa parte emocional, para a gente entender por que eu preciso lidar assim com a minha criança, por que é mais eficaz, certo? Vamos lá então? Todo mundo já tá aí chegando. Bom, se eu esperar todo mundo chegar, a gente demora um pouco, tá bom? Na live, eu avisei ontem que ia tentar fazer um pouquinho mais cedo hoje, justamente porque as crianças estão de férias e os horários ainda não estão padronizados. Às vezes eles acordam mais cedo, às vezes não. Então, eu tentei adiantar um pouquinho hoje pra gente não ser interrompido, certo? Bom dia, Fer, bom dia, muito bom ter vocês aqui. Má, bom dia, Débora. Isso aí, gente, seguinte, vamos fazer... Tô planejando, né? Em primeira mão aqui eu vou anunciar pra vocês, mas se tudo der certo, minha agenda der certo, em agosto teremos mais um workshop Conexão Parental. Dia 17 de agosto, provavelmente, tá bom? Tô vendo ainda porque a agenda para agosto tá bem difícil. Mas hoje eu vou ter os acertos finais aí para ver se vai dar certo. Então anotem aí, 17 de agosto. Quem não foi, vá, tá? Porque depois eu pretendo fazer a continuação desse. Já era para fazer a continuação agora, mas tem tanta gente me pedindo para ir de novo que não conseguiu ir nos outros. Então eu decidi fazer mais uma edição e depois eu farei a continuação, certo? E é isso. Oi, Marcela. Ai, gente, a Marcela também é educadora parental, a gente se formou junto, né? Fabiano, bom dia, gente. Então vamos lá. Ó, o que eu vou ler pra vocês fala assim: passo 1, conectar com o direito. Então, como que eu faço para me conectar com o cérebro da minha criança, ou seja, me conectar com a minha criança, a ponto dela me ouvir quando eu for falar com ela, certo? Então, o autor do livro, ele fala assim: em nossa sociedade, somos treinados a resolver tudo usando palavras e lógica. Contudo, quando seu filho de 4 anos está absolutamente furioso porque não pode caminhar pelo teto como Homem-Aranha, como o filho de Tina ficou uma vez, Tina é a autora do livro, tá? Esse provavelmente não é o melhor momento para lhe dar uma aula introdutória sobre as leis da física, certo?
Ou quando o filho de 11 anos está magoado porque aparentemente a irmã dele está recebendo tratamento preferencial, a reação adequada não é apresentar uma tabela demonstrando que você repreende ambos da mesma forma. Gente, o que ele tá querendo dizer aqui? A gente tá passando lógica, tá? Então, meu filho tá chorando porque ele quer subir no teto como um Homem-Aranha. Não adianta eu falar assim, filho, a gente não consegue subir, né? A física, a lei da gravidade, a gente tem a gravidade aqui, então isso só é no desenho pro Homem-Aranha. O que ele tá dizendo? A gente vai falar isso, mas a criança não absorve tudo se ela está chorando, se ela está chateada. Assim como de 11 anos, no exemplo, se ele está achando que a irmã tem mais privilégios que ele, não adianta eu dizer para o meu filho, eu trato vocês dois da mesma forma. Porque aí eu estou sendo racional. Eu estou usando do uso das palavras e da lógica para explicar. Só que nesse momento, somente o cérebro direito do meu filho está ativo, que é o cérebro emocional. Então, tudo que eu mandar de informação para ele, ele não vai absorver. Pelo contrário, ele pode absorver de uma forma ruim, porque o emocional dele está ativo. E aquelas lógicas vêm para ele só como eu não sou importante e eu não sou aceito e logo eu não sou amado pelos meus pais. Então, é isso que ela está querendo dizer aqui. Não adianta fazer isso nessa hora. Essa hora só falar do uso da lógica das palavras só é válido depois que a criança já se acalmou e o cérebro racional, que é o cérebro esquerdo dela, já está ativo e você consegue identificar isso, certo? E ela continua assim. Em vez disso, podemos usar essas oportunidades para nos darmos conta de que nesses momentos a lógica não é nosso veículo primário para proporcionar sanidade à conversa. Parece absurdo, né? Também é fundamental enfatizar que não importa o quanto os sentimentos de nossos filhos possam nos parecer sem sentido e frustrantes, são reais e importantes para eles. É vital que os tratemos assim em nossas reações. O que ele está querendo dizer aqui? O que parece ser bobo pra gente, ai filho, tá chorando por causa disso. Que isso, cara, né? Ai, filha, pra que chorar por causa disso? Não tem motivo de você estar chorando. Para eles tem. Então, a gente tratar isso dessa forma, a criança se sente desmotivada, deixada de lado. Né? Eu não me sinto importante. Porque para essa criança de 4 anos, de 2 anos, de 5, de 10, de 11, isso é importante. Ela está sofrendo naquele momento, de verdade, mesmo que pareça ser um assunto bobo, uma pequena coisa. Lembre-se de uma coisa. Nós somos adultos, nós temos o neocórtex formado. Lembra quando eu expliquei para vocês nas outras lives sobre como funciona o cérebro? Essa parte aqui dos dedos, que é a parte racional, que racionaliza essa parte aqui, que é a emoção. Então, quando tá assim, ó, bonitinha, alinhadinha, é sinal que eu estou entendendo o que eu estou sentindo. E isso aqui só é formado aos 21 anos de idade. Então, nós pais temos isso aqui bem definido. Alguns, diga-se de passagem, até não tem, né? Mas nós, teoricamente, deveríamos ter isso aqui bem definido. E temos, né? Então, a gente tem que tentar entender essa criança que está aprendendo a fazer isso daqui, aprendendo a racionalizar essa emoção dela, pra gente parar de banalizar o sentimento dela. Né, de tornar insignificante o que ela está sentindo, porque não é. Vocês viram que ele escreveu aqui. Então, por isso que diante de uma birra, de um choro, de uma tristeza, não adianta eu ser racional, tá? Não adianta eu falar assim, não, mas ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Ele não vai aprender nada naquele momento, tá? Então, ele fala que a gente precisa se conectar primeiro com a nossa criança. Como? E aí, por isso que eu trouxe para vocês esse trechinho, para vocês entenderem como funciona. E um exemplo, que é o exemplo de como eu faço para dividir os brinquedos, né? Então, se meu filho tá no parque, no meio de um monte de gente, e ele é questionado para dividir o carrinho que ele levou. O que eu tenho que fazer, né? Se eu chegar para minha criança e falar assim para ela, né? Eu vi a cena ali, o amiguinho pegou, ele tomou e eles estão brigando e tá aquele clima meio tenso, eu chego e falo, filho, tem que dividir com o amigo, não pode ser egoísta. Não, então a mamãe vai guardar. Se a gente faz isso, a gente está sendo racional e lógico com um cérebro puramente emocional,
Ou seja, minha criança não está absorvendo nada, é por isso que eu desfalo várias vezes, né? Por isso que todas as vezes ele está brincando, acontece isso de novo e eu tenho que redirecionar novamente, tá? Por quê? Porque o cérebro dele não está integrado ao meu cérebro, então ele não vai me ouvir, porque eu estou sendo racional e ele está sendo emocional, não casa. E aí ele não me ouve, o cérebro bloqueia o aprendizado. E pior, essa criança se sente desvalidada, né? Como se o que ela sentisse não fosse importante. Então, primeira coisa, gente, observem de lado. Antes de tudo, qual é a idade dessa criança, tá? Porque a gente tem que entender que até os 3 anos a criança sofre de egocentrismo, ou seja, eu acho que o mundo gira em torno do meu umbigo, né? E dividir para mim se torna ainda mais difícil. E essa criança não quer dividir as coisas, porque ela quer que tudo seja do jeitinho dela e pra ela. Então eu tenho que entender que até os 3 anos meu filho vai ter essa dificuldade. E não é porque ele tem essa dificuldade que eu não tenho que ensiná-lo a dividir. Eu tenho, mesmo ele tendo dificuldade, ele consegue aprender. Depende se eu integrar o meu cérebro com o dele e fazer com que ele me ouça, certo? Mas eu preciso ter um certo equilíbrio, saber que não vai ser tudo do jeitinho que eu queria que fosse. Porque, afinal, ele só tem 2 anos, 1 ano, 3 anos. Ele não está preparado para isso ainda. Se essa criança tem mais de 3 anos, ela já aprendeu alguma parte sobre socialização. Isso também vai depender do nível de amizade, de amigos em que você inclui o seu filho. O quanto ele é mesmo sociável e se relaciona com outras crianças da mesma idade que ele. Se ele for uma criança que tem o costume de se relacionar com outras crianças, então aos 3 anos ele já entende sobre socialização. Então se torna mais fácil ele querer dividir as coisas depois e você ensinar isso para ele, tá? Então, pautado esses 2 tópicos sobre a idade, né, antes dos 3 e pós 3 anos, aí a gente vai entrar com o que fazer. Se o meu filho é pequeno, eu primeiro olho. Deixa acontecer, gente. A gente não precisa ser juiz da relação o tempo inteiro. Lembra que a gente precisa ensinar os nossos filhos a resolver os conflitos sozinhos? A gente não tem que estar ali com eles, observando, apoiando, mas permitindo que eles busquem solução sozinho. Por quê? Porque isso vai fazer o cérebro deles agir, eles vão aprender características e habilidades positivas de vida, certo? Então, olhem, observem o que está acontecendo ali naquele momento. Se a criança está tentando pegar um brinquedo que seu filho acabou de pegar para brincar, você não precisa já chegar nele e falar, dá para a criança, certo? Deixa ele interagir, deixa ele tirar, deixa a outra criança que está querendo pegar tentar se manifestar. Pô, ela também está aprendendo sobre resiliência, sobre se impor, sobre atitude. Os 2 estão aprendendo. Ele a defender o que é dele, que ele quer, ela a conquistar o que ela tanto quer, entendeu? Ele a ceder se for necessário, ela desistir se for necessário. Enfim, todos ali estão aprendendo. Então, não interfira, permita que o desenvolvimento cerebral de conexões aconteça naturalmente. E fique de olho, tá? Esse é um ponto. Se você vê que o negócio começou a ficar mais ruim, a criança começa a chorar, né? Aquela situação chata, aí você pode interferir. O que está acontecendo aqui? Né? O que você acha, filho, de deixar o seu amigo participar da brincadeira com você? É diferente eu falar assim do que eu falar assim, divide com ele, tem que dividir o brinquedo, né? Eu estou convidando o meu filho a pensar, mesmo que ele tenha só 2 anos, tá? Então, filho, o que você acha de dividir o seu brinquedo com o seu amigo? O que você acha de incluir ele na brincadeira? Vocês podem brincar junto. Ó, uma vez do Davi, uma vez do amigo. Tô usando o exemplo do Davi porque é o que eu faço com o meu Davi. Um pouquinho do Davi e um pouquinho do amigo. O que você acha? Né? Às vezes não, às vezes eu deixo, eu permito que aconteça. Às vezes ele acabou de pegar o brinquedo, entendeu? E a criança chega e quer aquele brinquedo. É importante para outra criança também saber esperar. Eu não preciso fazer sempre o meu filho dividir naquela hora. Outra criança também tem que saber esperar. E aí eu chego até as crianças, assim, eu tô vendo que tá rolando um clima ruim e falo, ó, espera um pouquinho, ele tá brincando, já já ele vai dividir com você.
Mas a outra criança também tem que esperar. As coisas não são tudo do jeito que a outra criança quer também. E nem tudo do jeito que você quer, e nem tudo do jeito que o seu filho quer. A gente tem que ensinar equilíbrio para ambos. Quando a gente olha para uma situação e percebe que os dois lados estão aprendendo, é diferente, tá? Consegue entender? Gente, tá bom, e se essa criança não quiser dividir? Não adianta nada você tirar o brinquedo da mão dela e falar, Tó, vai dividir, tirar ela de cena e deixar ela chorando. Lembra, é o cérebro emocional dela que vai estar esgoelando lá. Ela não aprendeu sobre divisão, tá? O que ela tá pensando é, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô chateada, eu odeio isso daqui. É isso que ela tá pensando. Minha mãe não me ama, minha mãe não me entende. Ela não entendeu que, eu tenho que dividir, né? Afinal, ser egoísta não é legal. Ela não tá entendendo isso. Então, não adianta. Se ela não quiser dividir, você vai ter que aprender a lidar com esse sentimento. Aprender a lidar com o julgamento dos outros, que vai olhar, nossa, que criança egoísta. Porque esse outro não sabe que é uma criança aprendendo, tá? Isso não significa, gente, que eu não preciso ensinar o meu filho a dividir. Não confundam. Eu vi alguns posts de outras pessoas no decorrer dessas semanas aí, falando que, por que eu vou ensinar o meu filho a dividir, sendo que o outro não é ensinado a esperar? Então, assim, tudo é equilíbrio, certo? Tem fundamento isso, esse pensamento? Tem fundamento. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu tenho que ter equilíbrio, no sentido de, agora meu filho não precisa dividir, né? O amigo tem que esperar um pouquinho, afinal ele acabou de pegar o brinquedo pra brincar, né? Ou afinal, esse brinquedo, ele tem um xodó muito grande por esse brinquedo, um apego muito grande por esse brinquedo. Mas isso não significa que todas as vezes eu tenha que agir assim. Porque imagina só, se a gente tem essa teoria de que, não, mas eu tô ensinando a outra criança a esperar também. Daí todo mundo guarda pra si depois de grande, porque tá esperando o outro. Então sempre é o outro que tem que aprender, não sou eu. Então sempre o outro é que tem que ter paciência, não sou eu que tenho que ceder. Entendem? Então, assim, é funcional isso? Desde que eu use do equilíbrio para ensinar isso, tá? E eu não posso simplesmente deixar minha filha pegando o brinquedo dela, ou o meu filho pegando o brinquedo dela e falar assim, não, ele não vai dividir, afinal, seu filho também tem que aprender a esperar. Não, eu preciso abaixar da altura e tentar interagir. Essa criança, elas não estão se resolvendo sozinhas. Então, que tal incluir sua amiga na brincadeira? Se ele não quiser, você vai falar para outra criança, ele já ele deixa de brincar e aí você pode brincar. Você pode esperar um pouquinho? Porque aí eu estou me conectando com esses cérebros emocionais dessas crianças. Entendem? Então, tudo é uma questão, gente, da gente trazer esse equilíbrio. Se essa criança é mais velha, aí eu também vou me reconectar, filho. Eu sei que é importante para você esse brinquedo, eu sei que você acabou de ganhar ele, eu sei. Mas o que você acha da gente criar um momento onde você possa brincar e dividir isso com seus amigos? Pode ser agora ou pode ser daqui a alguns minutos? Você prefere brincar sozinho agora? E depois dividir? E deixa ver o que ele vai te falar. Crie esse momento. E valide outra criança. Eu sei que você queria muito brincar com o brinquedo dele agora, mas ele não tá pronto para dividir. Já ele vai dividir com você. Você pode esperar um pouquinho? Eu tô ensinando paciência. E eu tô ensinando resiliência para minha criança. Vocês entendem como que funciona? E é assim, gente. E quando a gente tá entre outras pessoas, certo? No meio de outras pessoas, e essas pessoas olham e julgam porque querem que você dê o brinquedo pro filho dela, você tem duas opções. Ou você simplesmente continua firme na sua convicção, porque você sabe o que você está ensinando, você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está ensinando coisas pro seu filho e pro filho dessa outra pessoa, e você se mantenha firme na sua convicção. Ou se esses olhares doerem em você e forem ruins para você e você não conseguir lidar com isso, retira a sua criança de cena, tá? Retira ela de cena. Olha para outra criança e fala assim, a tia vai levar ele, já ele volta. E retira de cena. Põe em outro lugar, redireciona. Se é a sua criança que quer o brinquedo e a outra criança não tá colaborando, ou a mãe simplesmente não interfere, fala, ele não gosta de dividir, pronto, acabou, não valida o sentimento da sua criança, não valida o sentimento nem dela mesmo, só fala, não precisa dividir, pronto, acabou, e a sua filha tá chorando, você pode abaixar na altura do seu filho e falar assim, ele acabou de... Eu sei que você quer muito ganhar esse brinquedo. Eu sei que você quer muito brincar com esse brinquedo. Certo? Mas é do amigo. Vamos procurar alguma outra coisa pra gente fazer?
E aí redireciona a sua criança, tá? Quando o brinquedo, o objeto não é da nossa criança, e a nossa criança quer muito, não é tão fácil lidar com esse sentimento, porque vai depender muito de como a outra criança age. Mas mesmo assim eu posso me conectar, tá? Não adianta nada eu pegar e falar assim, ó, não é seu, é do amigo. Isso é lógico e racional. E eu tô com uma criança puramente emocional, ela não vai absorver, tá? Que nem, gente, eu estava lá, eu não sei quem viu meus stories, eu estava jantando e o Davi estava brincando com o Massinho e mais um amiguinho dele da escola. E ele estava interagindo com esse amiguinho da escola, afinal ele já conhecia. Aí chegou uma menininha, provavelmente mais nova que ele, quis brincar. E eles não deixaram essa menininha brincar, né? Os dois amiguinhos, meu filho e o amiguinho. E a menininha, né, de atitude, já tentou tirar da mãozinha deles e eles fizeram cara feia, puxaram. E aí eu vi que a menininha estava ali tentando e eu vi que os pais estavam incomodados. E eu estava de longe só observando o que eles iam fazer. Mas daí, como eu vi que tudo estava acontecendo, eu fui interferir, né, positivamente. E eu agachei da altura deles e falei, filho, e falei pro amiguinho dele também, o que vocês acham da gente incluir a amiga na brincadeira? Só que na hora que eu falei isso, a mãe já pegou a menina com toda a força e arrancou com força mesmo a menina dali. Vem aqui. Aí eu só olhei pra ela e falei, pode deixar ela brincar, eu tô conversando com eles pra eles brincarem juntos. Daí ela falou assim, não, minha filha não vai brincar aqui. E tirou a criança, toda arrogante, e tirou a criança. E ficou com essa criança no colo, sentada o tempo todo, essa criança lutando, querendo descer, brigando, querendo descer. Privou a criança dela de aprender alguma habilidade de vida e privou também meu filho e o amiguinho de aprenderem também habilidades de vida, de socializarem. É uma pena, mas é atitude e foi a ideia que aquela mãe e aquele pai fizeram daquele momento, naquela hora. Me entristeceu, mas eu não posso fazer nada. Então, meu filho continuou brincando ali. Durou muito tempo? Não, a menina não ficou muito tempo no colo, desceu e voltou. Lógico que volta, gente, criança volta. Isso é atitude, isso é determinação, isso é ousadia. Eu não consegui, mas eu vou voltar. Dependendo do perfil da criança. E ela voltou. E eu permiti que ela ficasse ali e tentasse resolver aquilo sozinha, assim como permiti que os meninos também resolvessem aquilo sozinhos. Eles não brigaram, mas eles estavam virando de costa para ela não pegar. Aí eu cheguei e falei, Davi, dá um pedacinho da sua massinha para sua amiga. E aí ele deu. E aí ele cortou um pedacinho e deu na mão dela. E ela ficou toda feliz brincando com aquele pedacinho. Então, quer dizer, precisava da primeira cena? Não precisava. Né? Então, gente, a gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que entender que nem sempre vamos agradar a todos e tudo bem. A gente tem que entender que o que a gente está fazendo é certo. Quando eu creio, quando eu acredito e tenho convicção do que eu estou fazendo é o correto, o que os outros pensam de mim, os olhares que os outros estão tendo em relação a mim, não me define. E eu consigo agir, e eu consigo lidar com os olhares, e eu consigo lidar com as críticas, tá? Em relação àquilo. Então, acreditem que o que vocês estão fazendo é certo. Vocês podem não usar as mesmas palavras que eu, não fazerem da mesma forma que eu, mas é o que é certo para vocês. Afinal, vocês estão aqui assistindo essa live, estão estudando, né? Vendo os conteúdos que eu posto no Instagram, conteúdo de outras pessoas que postam do mesmo assunto que eu. Eu sei que vocês não seguem só Conexão Parental, vocês devem seguir outras pessoas também. E isso é alimento de conhecimento. Então acreditem no que vocês estão se alimentando, né? Se nutrindo o seu cérebro e apliquem. E acreditem em vocês, tá? E não permitam que os outros definam quem vocês são. Certo? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, pensem sempre nisso. Com o textinho, quem entrou agora e não viu, assista a live no começo. Eu li um trechinho do cérebro da criança para entender como funciona o cérebro dessa minha criança, porque que não adianta eu agir com razão e lógica na hora de uma crise emocional, tá bom? E a questão é me conectar. Lembrem-se, a altura da sua criança sempre, tá? Nunca há conexão assim. Sempre a conexão assim. Tom de voz faz toda a diferença. Olho no olho faz toda a diferença. Toque físico faz toda a diferença. Usem e abusem disso tudo, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.
Obrigada, gente. Essa live eu subo pro YouTube. Quem estiver assistindo pra lá, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Combinado? Beijo, gente.